Quando chegou o dia 2 de agosto com Gênesis, o que aconteceu naquela noite? Eu não sabia que ele ia ficar contra ela ou algo assim. Era só o nosso problema naquela noite. Graciela Bustamante, acusada de torturar e matar sua enteada de 8 anos, enfrentou outro pesadelo na prisão ao ser supostamente agredida por uma colega de cela. Vamos analisar os detalhes desse caso e os fatores que podem ter provocado esse ataque. Tudo isso com um especialista na área, o consultor prisional Justin Paperny, que já esteve do outro lado, representado por Lei e Crime. Eu sou Jesse Weber. Graciela Bustamante, ou Grace Mata, madrasta acusada de torturar e matar a enteada de 8 anos, enfrentou uma semana extremamente difícil na prisão. Ela teria sido agredida por uma companheira de cela no centro correcional de Lurdo, em Bakersfield, Califórnia, no dia 8 de agosto. E, segundo relatos, precisou ser hospitalizada após esse ataque, embora o veículo de mídia local KBAK relate que ela já retornou à prisão. Então, por que isso aconteceu? Preciso que você se prepare, pois ao ouvir os detalhes, tudo pode fazer mais sentido. Não estou justificando, mas pode fazer sentido para você. Então, Bustamante e seu marido, Ray Mata Jr., são acusados de matar a filha pequena de Ray, Gênesis Arya Mata, que foi encontrada morta em uma banheira de hotel em Bakersfield no dia 2 de agosto. Segundo a polícia, Gênesis sofreu alguns dos abusos mais horríveis já relatados no sidebar. Acho que essa pode ser uma conclusão justa. A polícia diz que ela foi espancada, chicoteada e queimada com água fervente, uma criança. As autoridades disseram que o casal prendeu repetidamente os dedos dela na porta, esmagando a mão a ponto das unhas se soltarem. É horrível, não há outra maneira de dizer isso. E quanto à detenta, que supostamente atacou Bustamante, estamos falando de Anita Doran, de 36 anos. Ela recebeu muito apoio online, inclusive várias doações para sua conta no refeitório da prisão. Outras detentas evitavam Bustamante, devido às acusações, exceto Doran, que afirmou que faria novamente. Vamos conferir o que Els Doran disse e ouvir a própria suspeita, Graciela Bustamante. Mas antes, aqui está um resumo de como esse caso, novamente, simplesmente horrível, se desenrolou. Então, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Polícia de Bakersfield, abre aspas, no dia 2 de agosto, por volta das 5h37 da tarde, policiais do Departamento de Polícia de Bakersfield responderam ao La Quinta Inn, localizado na Riverside Drive, número 3232, em relação a uma possível emergência médica. A pessoa que fez a denúncia informou que havia recebido informações de terceiros de que uma menina de 8 anos poderia estar inconsciente e sem respirar dentro de uma banheira. Ao chegarem, os policiais localizaram o quarto correto. Sem resposta e com a porta do banheiro trancada, os policiais a arrombaram. Lá, encontraram uma menina de 8 anos já sem vida na banheira. A criança havia sido deixada abandonada e apresentava traumas significativos em seu corpo. Durante o curso da investigação, Ray Mata Jr. e Graciela Bustamante foram identificados como suspeitos. Os dois foram detidos sem incidentes. Mata Jr. e Bustamante foram presos e levados à cadeia do condado de Kern por assassinato, tortura e várias acusações de abuso infantil. Essa garotinha de 8 anos, Gênesis Mata, que a polícia afirma ter sido deixada para morrer na banheira de um quarto de hotel, teve seus últimos dias reconstruídos por relatórios policiais e documentos judiciais, revelando um pesadelo inimaginável. História maluca, eu sei, mas essa é uma que queríamos trazer para vocês. Essa é uma que queremos continuar acompanhando de perto. Segundo os relatórios, Ray Mata Jr. e Graciela Bustamante deram versões contraditórias à polícia, tentando culpar um ao outro. Porém, ao reunir as evidências, os investigadores logo identificaram indícios de abuso e negligência. Isso teria revelado toda a extensão do que dizem que Gênesis suportou. O veículo KGET
analisou relatórios policiais e documentos judiciais para criar uma linha do tempo dos acontecimentos da noite, com base em depoimentos de testemunhas e entrevistas com suspeitos. Nas semanas antes de sua morte, Gênesis e seus irmãos, segundo relatos, viviam em condições instáveis, hospedados no La Quinta Inn. O pai dela, Mata, tinha um histórico de problemas com a justiça, incluindo prisões por porte de armas de fogo, posse de drogas e dirigir sem carteira de motorista. Na terça-feira, 8 de julho, após faltar ao tribunal por acusações de armas e drogas de 2021, foi emitido um mandado de prisão contra Mata. Ele foi detido, mas libertado sob fiança pelo gerente do La Quinta Inn após intervenção de Bustamante. Na sexta-feira, 1º de agosto, ao meio-dia, uma camareira do La Quinta foi limpar o quarto de Mata. Sem resposta após bater, ela usou a chave mestra. A porta estava trancada por dentro. E quando ela se anunciou, disse que ouviu um garoto do outro lado dizer: "Não, obrigado." Agora, vale ressaltar que essa voz poderia ter sido de um dos outros irmãos de Gênesis. Segundo a polícia, com base nos depoimentos de Mata e Bustamante, esse foi o dia em que Gênesis foi torturada e deixada na banheira do motel, apesar de o momento exato ainda ser incerto. Segundo o KGET, mais tarde naquela noite, por volta das 9h20, um funcionário disse que estava na lavanderia quando Mata apareceu, pediu um balde de limpeza e alegou que seu quarto estava sujo. Então ele voltou depois para pegar toalhas e saiu de novo. E mais ou menos na mesma hora, a polícia diz que Bustamante ligou para um amigo ou parente, alegando que Mata a havia, abre aspas, estrangulado durante uma discussão e combinou de ser buscada na manhã seguinte em uma estação rodoviária no centro da cidade. Então chegamos à manhã de sábado, 2 de agosto, quando o amigo de Bustamante chegou à estação rodoviária. Mata e uma criança de 3 anos estavam com ela. Então, até esse momento, nem Mata nem Bustamante, de acordo com a polícia, estavam mais naquele La Quinta Inn. Às 17h30 e 2 de agosto, a irmã de Mata contou que Bustamante ligou em pânico, dizendo que deixou Gênesis com Mata e a criança estava submersa na banheira. Segundo a polícia, foi nesse momento que foram chamados. Então, de acordo com a declaração de causa provável, que foi revisada pela KBAK, um policial que respondeu à ocorrência depois que o local foi declarado cena do crime, descreveu o que viu, dizendo: "Observei que havia uma criança do sexo feminino, pequena e sem roupas, posteriormente identificada como Gênesis Araya Mata, deitada de costas dentro da banheira do banheiro. Observei imediatamente que ela parecia estar fisicamente ferida e que a maior parte do seu corpo apresentava sinais consistentes com queimaduras. Observei que havia rachaduras na pele no topo da cabeça, genitais, estômago, braços e pernas dela. Deve-se notar que também observei bolhas de espuma saindo das narinas de Gênesis. Observei que as costas dela tinham cicatrizes enormes e queimaduras adicionais. As costas de Gênesis mostravam marcas de chicotadas e carne exposta sob a pele. Observei que Gênesis estava com a cabeça quase totalmente raspada. Ao observar Gênesis, notei que as unhas da mão esquerda dela estavam arrancadas. De acordo com a KBAK, um dos policiais que entrou no quarto ficou chocado com a cena, exclamando: "Meu Deus!" e parecia em estado de choque ao cobrir a boca. Como já dissemos, a polícia relata que Bustamante afirmou em entrevista que Gênesis morreu em 1º de agosto, um dia antes de chamarem o 911. Segundo as autoridades, Bustamante afirmou que Mata fez reanimação cardiopulmonar ao notar que Gênesis não respirava, mas ninguém avisou as autoridades na hora. Segundo o relatório policial, a mãe de Bustamante disse à polícia que Graciela Bustamante contou que Rei Mata Júnior agrediu Gênesis até ela desmaiar. Segundo a KGET, um investigador que falou com Mata relatou isso. Rei Mata disse que não foi intencional e ocorreu por um momento de loucura. Pai Mata afirmou que isso aconteceu porque seus filhos não estavam ouvindo. Agora, aparentemente Gênesis não foi a única abusada. Segundo a KGET, Bustamante afirmou ter visto Rei Mata Júnior agredir as crianças até que suas costas sangrassem muito em várias ocasiões.
As crianças teriam sido chicoteadas com cabides e fios. Mata teria admitido à polícia ser responsável pelas agressões, mas afirmou que Bustamante esquentou água no micro-ondas e jogou sobre Gênesis. Isso de acordo com uma reportagem da KGET após a análise dos documentos judiciais. Agora, os serviços de proteção à criança aparentemente já tinham um caso ativo contra Mata, porque um menino, aparentemente um de seus filhos, estava faltando à escola. Quando o menino aparecia, aparentemente tinha hematomas nos braços, segundo documentos judiciais. Ao examinarem o menino, policiais encontraram vários ferimentos, como cicatrizes pelo corpo, que pareciam de queimaduras de cigarro e isqueiro. Durante a primeira audiência do casal no tribunal, em 5 de agosto, ambos se declararam inocentes das acusações de homicídio em primeiro grau, crueldade intencional contra uma criança e tortura. Bustamante, aparentemente, se pronunciou da prisão e vamos analisar o que ela disse em instantes. Antes, quero chamar um convidado especial que tem experiência para explicar o que acontece atrás das grades, especialmente sobre esse suposto ataque. Quero analisar isso com o consultor prisional Justin Popperney. Justin, obrigado por voltar ao programa. É ótimo te ver. Quais são seus pensamentos sobre isso até agora? É realmente um caso trágico, mas com um desdobramento muito inesperado. É trágico. Você sente muita empatia pela família e não é surpreendente que a comunidade esteja se unindo em torno dessa mulher que agrediu a mulher que supostamente matou essa garotinha linda. Como emoção moral na sociedade, as pessoas sentem necessidade de apoiar e ajudar essa mulher. Não é incomum? E eu suspeito que, mesmo que o resultado final para essa mulher que cometeu a agressão seja que ela receba uma pena de prisão mais longa do que a que já estava enfrentando, o apoio que ela está recebendo, o fato de que ela é vista como uma heroína e é considerada responsável pela retaliação que tantas pessoas desejam. Isso destaca o caso e prejudica tanto pelo crime quanto pela reação deles na prisão, agindo com descaso e sem reconhecer o dano grave que causaram. E você pode esperar mais sofrimento para eles à medida que o tempo de prisão continua por causa do crime. Agora, filmes e programas de televisão vão te dizer que aqueles que são acusados ou considerados culpados de prejudicar crianças têm um tempo muito difícil na prisão, que esses são os que têm mais chances de se tornarem alvos de agressões. Isso é verdade? Você vê isso aqui? Quando conto do que ela é acusada e que agora seria vítima de agressão, isso te surpreende. Ou você diz, Jesse, essas são as pessoas que viraram alvo na prisão. Não me surpreende, é verdade. Em agosto de 2009, na casa de reintegração em Hollywood, Califórnia, meu colega de quarto, que cumpriu 40 anos por assalto a bancos, contava histórias da penitenciária e falava claramente. E isso parece coisa de filme. Nós temos mais respeito por um assassino do que por alguém que cometeu estupro ou assassinato de uma criança, abuso, esse tipo de crime. Então isso é absolutamente verdade. A jornada deles será consideravelmente mais difícil, porque existe esse sentimento de que, ok, se eu matei alguém foi por causa de gangue. Não é certo, mas essa é a vida que escolhemos. Uma garotinha, esse tipo de crime é imperdoável. Todos esses crimes são imperdoáveis, mas sim, existe um estigma, é um risco maior, e isso leva a uma adaptação mais difícil na prisão para eles, o que eu sei que traz felicidade para pessoas que querem que eles sofram segregação, fiquem trancados e tenham muito mais proteção e isolamento. E é simplesmente uma questão de tempo até que algum prisioneiro ou detento resolva fazer justiça com as próprias mãos. Eles querem ver seus nomes nas notícias. Muitos que conhecerão na prisão também cumprem prisão perpétua. Então, eles não têm data de soltura. Eles não se preocupam em ir para a solitária ou serem transferidos. Eles querem responsabilizar pessoas por quem sentem nojo e desprezo. Sim, é uma jornada comprovadamente mais difícil. Quero voltar a algo que mencionei antes. Então, nesta entrevista exclusiva para a 23 ABC News, Graciela Bustamante falou diretamente da prisão sobre os acontecimentos em torno da morte de Gênesis e sobre o que ela disse que aconteceu. É de partir o coração. Ray me disse para assumir a culpa por ele. Sempre era assim. Eu sempre ficava. Sempre. Assustada só faz isso ou assiste. Este ano, quando saí do quarto, ela estava viva. Se eu tivesse simplesmente ficado e conversado com ele, eu acho que isso não teria acontecido. Agora,
Vale notar que a família de Mada disse ao veículo que havia relatado preocupações ao Serviço de Proteção à Criança, mas Bustamante afirmou que a agência nunca respondeu. Justin, de volta para você. Com base nas declarações de Bustamante na entrevista, como o medo de um corréu ou de um parceiro pode influenciar o comportamento e as escolhas de um detento na prisão. Isso é algo que deveria ser considerado? Isso certamente deveria ser considerado. Tudo o que eles fizerem agora será considerado pelo tribunal na forma como, suponho, eles colocam uns contra os outros. Agora tentam evitar, mas depois vão aceitar a responsabilidade e se declarar culpados. E a esperança é que eles não peguem prisão perpétua, embora seja provável, e um deles vai aceitar mais responsabilidade do que o outro. Foi trágico ler as notícias da família afirmando que havia sinais e que não poderia ter sido um caso isolado. Isso já ocorria há muito tempo. Houve falha nos protocolos. Espero mudanças nos processos. É exatamente isso que você disse. Eu não a conheço. Não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não leio mentes. Mas eu tenho que dizer, quando ela diz ou supostamente admite que saiu do quarto enquanto essa criança ainda estava viva, talvez ela sinta um senso de culpa ou o trauma disso. De novo, eu não a conheço. Mas falando sobre alguém que é acusado disso, e se você está lidando com uma situação só para argumentar, em que ela pode sentir um senso de eu poderia ter impedido isso, eu poderia ter evitado que isso acontecesse. A prisão amplifica isso? Ela amplifica a culpa de alguém? Isso faz a pessoa perceber o que deixou de fazer ou fez. Isso a afeta de algum modo? Considerando o histórico dela sobre os cuidados com a garotinha, essa declaração não assumiu responsabilidade. Não foi nada além de tentar se absolver de alguma responsabilidade, dizendo que não estava lá. Então, pelas coisas que aconteceram no final, eu não fui responsável. Então, não acho que a prisão tenha sido algum tipo de despertar para ela, tipo, vou aceitar a responsabilidade, contar a verdade e facilitar para as pessoas cujas vidas eu destruí. Quando ouço uma declaração dessas, de que eu estava indo embora, vejo isso simplesmente como uma forma dela evitar aceitar qualquer responsabilidade e colocar a culpa na outra pessoa. Eles vão ficar indo e voltando, recriando a linha do tempo. O que ocorreu nos últimos meses vai chocar as pessoas, né? Isso vai causar repulsa nas pessoas. Você vai ver falhas no sistema. Como eles permitem que isso aconteça? Mas essa declaração foi só uma tentativa dela de não assumir o que fez. Agora, como mencionamos antes, certo, ela teria sido atacada dentro desta prisão no dia 8 de agosto. Isso de acordo com o departamento do xerife do condado de Kern. E a suposta agressora, a detenta Anita Dorhan, conversou com a KBAK sem demonstrar remorso algum, chegando até a dizer que faria isso de novo. Ela aparentemente disse ao canal: quando você se depara com alguém que é nojento e não demonstra remorso, você meio que não quer lidar com isso, porque não quer levar a situação para onde você sabe que pode chegar. Eu, definitivamente, faria isso de novo. E ela disse à KBAK que passou um tempo no sistema de adoção, falou sobre os serviços de proteção à criança, dizendo que quando se trata do sistema de adoção e proteção à criança, precisamos proteger essas crianças. A situação dessas crianças é grave, uma epidemia revoltante que exige ação. Agora, após essa agressão, como mencionei, a conta de cantina dela teria recebido muitas doações em dinheiro da comunidade. Não está muito claro se essas doações estavam diretamente relacionadas ao ataque, mas, supondo por um momento que estejam, Justin, isso é incomum? Você já viu algo assim? Alguém, supostamente, pratica justiça com as próprias mãos contra um suspeito conhecido, um réu criminal conhecido, um réu condenado, digamos assim, e eles são recompensados. Você já viu algo assim? Eu já vi isso antes. Cada dólar que ela ganhou maximizando sua cantina é o público dizendo: aprovamos o que você fez. E aí você tem essa amplificação nas redes sociais, onde alguém posta e compartilha. Aqui está como você pode enviar dinheiro para ela. É uma forma das pessoas expressarem indignação moral, apoiando-a como puderem. Então, eu já vi isso em alguns casos de grande repercussão antes, e a declaração dela da prisão me chamou a atenção. Ela claramente não busca a sentença mais curta possível. Ela está insistindo e dizendo: eu faria isso de novo. E ela claramente não tem medo da prisão. Ela claramente não tem medo das consequências. Ela é autêntica ao dizer: não vou te falar o que quero ouvir sem enrolação. Eu faria isso de novo.
Agora, ela corre risco de uma sentença maior e isolamento, está presa supostamente por um crime. Ela segue cometendo crimes, então o promotor dirá que ela é uma ameaça. Mas, como se vê, ela não liga. A sociedade apoia ela, pode receber sentença maior, mas nunca vai se preocupar com o dinheiro. Isso eu garanto. Eu não acho que uma história como essa vai morrer. Você pode argumentar que a comunidade, ao ser informada, pode agradecer por você ter ajudado a trazer justiça para essa mulher. Queremos te oferecer um emprego. Queremos te oferecer 2 empregos. Queremos te oferecer um lugar para morar. Essas coisas certamente podem acontecer à medida que a atenção do público continua crescendo. No momento, ela não se preocupa com a duração da sentença definida por suas ações e declarações na prisão. Como isso melhora a reputação dela na prisão? Ela seria respeitada pelas outras detentas por supostamente ter feito isso? Acho que ela vai ser respeitada. Ela é o símbolo da retribuição, certo? Ela é aquela que não falou sobre isso. Ela fez, muitos só falam. Ela disse, essa pessoa me enoja. Sei que consequências virão depois. Vou agir e mostrar a essa pessoa o que penso desse crime. Ela provavelmente me perdoe por especular. Como você disse, não a conheço. Talvez haja algum arrependimento. A punição não foi mais dura para ela. Ela não a machucou mais, talvez tirando sua vida. Então ela é respeitada naquela prisão porque muitas pessoas pensam, nós deveríamos fazer isso, nós deveríamos fazer isso, nós deveríamos fazer isso. Ela fez isso, por isso muitos a respeitam e enviam dinheiro. Por isso presumo que outros prisioneiros também a respeitam. Muitos falam, mas poucos fazem por não quererem enfrentar as consequências que ela agora enfrentará. Não que você aconselharia alguém como Bruce Damonte, considerando do que ela é acusada, mas se fosse, o que você aconselharia a ela do ponto de vista de um consultor prisional? O que você aconselharia ela a fazer para lidar, sabe, com o perigo aumentado, o estigma, entrando em um ambiente como esse? Ela está sendo agredida. Como aconselhar alguém a se preparar para isso? Então veja, o advogado dela claramente vai aconselhar, eu presumo, a aceitar a responsabilidade. O advogado ele vai dizer que precisamos mostrar que você foi envolvida e permitiu o comportamento. Esse marido, pai ou namorado controlou você e tentará manipular o resultado. Ela pode sair da prisão algum dia, ou se for para uma de segurança máxima, talvez ser transferida para uma de menor segurança. Seja por um assassinato terrível ou crime de colarinho branco, estando na prisão, a maioria dos réus racionais quer achar um jeito de sair. Não sei se ela é racional. Como faço isso? Isso só começaria se ela tivesse feito. Eu diria, se fez, assuma a responsabilidade. Você devastou a vida das pessoas, destruiu elas. As pessoas nunca mais serão as mesmas por sua causa. Você precisa assumir e entender o que isso significa e demonstrar enquanto essa garotinha nunca poderá voltar. O que você pode fazer melhor daqui para frente? Talvez seja ajudar a responsabilizar essa outra pessoa. Então ela precisa planejar o melhor resultado possível. Imagino que começará assumindo a responsabilidade e atribuindo mais da conduta ao homem. Deixa eu fechar o ciclo e voltar para Gênesis, a vítima, e sua família. Eles estavam pedindo o apoio da comunidade para dar uma despedida adequada. Sofia Hernandes, prima dela, fez uma vaquinha online para ajudar no enterro de Gênesis. A campanha terminou, mas Sofia disse que ela era cheia de vida, tinha um espírito lindo e amava tudo que brilhava. A vida dela foi tirada cedo demais. Nossa família está devastada e tentando manter o pensamento positivo neste momento difícil. Estamos pedindo ajuda da comunidade para dar o último adeus à Gênesis. E mesmo diante da tragédia, a família espera que a comunidade possa se unir para homenagear e lembrar dessa garotinha. Enquanto a investigação sobre a morte de Gênesis segue, Mata já havia sido condenado em outros casos antes de Gênesis ser encontrada morta, segundo o portal KGET, em julho. Aparentemente, Mata se declarou não contestar as acusações de portar uma arma de fogo carregada sem registro e de adulterar o número de série de uma arma de fogo. Em outro caso, ele não contestou uma acusação de posse de maconha para venda. Arquivaram acusação grave por manter local de venda de substâncias controladas, mas a KGET informa que o juiz sentenciou Mata a 2 anos de liberdade condicional e 70 dias na cadeia do condado de Kern pelo caso da arma. Mas diante do que ele e Bustamante estão enfrentando agora, nada se compara a isso. Porque agora estamos falando de uma audiência preliminar para os dois no caso de assassinato. O caso de assassinato
foi marcado para 14 de outubro. Vamos acompanhar. Justin Properni, obrigado pelo seu tempo e atenção. Estou grato por estar de volta, obrigado. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir. Sou Jesse Weber. Até a próxima.